família Nova Estação, bem-vindos a mais um culto online. A palavra de Deus diz no Salmo 122:1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que hoje você está aí na sua casa, mas eu quero te convidar aí mesmo, onde você está na sua casa, a adorar, a louvar a Deus e a se conectar com aquele que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Quero orar com você, Senhor Deus, obrigado. Obrigado por cada pessoa que está assistindo a este culto online. Que em nome de Jesus todos possam ser abençoados, tocados poderosamente pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que bom que você continua com a gente hoje. Esse agora é o nosso tempo de fidelidade e generosidade. Eu quero ler com você a palavra em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, diz: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu o que possuía para viver. Querido, querida, que está nesse momento com a gente nessa manhã, tem algo que no meu coração sempre me vem, que é: não tente ser alguém que você não é, porque você vai falhar. E nessa manhã eu quero chamar a sua atenção para se colocar debaixo da fidelidade de Deus, debaixo da generosidade de Deus. Não importa quanto você tenha, eu quero te chamar a atenção para que você não viva olhando para a sua carteira, não viva a partir da realidade da sua carteira, mas viva a partir da realidade do reino, de um Pai, de um Deus que é dono de todo o ouro e toda a prata. Ser fiel e ser generoso, ser dizimista, ser ofertante não tem a ver com a sua possibilidade ou a quantidade que você pode dar, mas tem a ver com saber que você é filho daquele que é dono de todas as coisas. Então, nessa manhã eu quero te desafiar a ajustar a sua frequência para a fidelidade e generosidade de Deus, não importando mesmo quanto você tem. Olhe para o teu Deus nessa manhã. E o convite que eu quero fazer para você é: seja dizimista, seja ofertante e declare a fidelidade e a generosidade de Deus sobre a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Não preciso nem pregar, né? Ela já pregou. Só vou orar e a gente vai embora para casa, pode ser? Graças a Deus, né? Mas eu queria que a gente orasse junto. Eu queria que você se colocasse de pé. Vamos orar. Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Ó Deus, buscamos a sua presença, Pai. Não, Pai, como religiosos que cumprem um rito semanal, mas como pessoas, como filhos que entenderam o seu amor, como filhos que receberam a sua graça, como filhos que estão diante do Pai, buscando entender ainda mais o que o Senhor tem para nós, Pai. Então, consagro ao Senhor esse momento, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha traduzir a nossa mente, tudo que é do Senhor, Pai. Fala conosco, atinge no mais profundo da nossa alma, Pai, mas não faz de nós pessoas que entrarão e sairão aqui iguais, mas sim transformado pela sua palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Pode se sentar. A gente está começando, janeiro ainda é um começo de ano, né? É o primeiro mês do ano.
Eu sei que passa rápido, já está acabando janeiro, mas a gente sempre começa o ano não só fazendo planejamentos, né? Mas eu acredito que a maneira como a gente começa pode refletir no ano nosso, sabe? A maneira como a gente inicia o ano, as nossas prioridades, os nossos planejamentos, como eles são feitos, podem refletir para o restante do ano. Então, nessa noite eu queria compartilhar algo com vocês que tem a ver com, talvez uma das coisas mais simples e que a Bíblia nos traz, ou que Deus nos ensinou. A coisa que qualquer um pode fazer, em qualquer momento. Eu queria compartilhar algo com vocês sobre oração. Eu queria compartilhar algo com vocês sobre uma coisa que tem a ver com caminhar em oração. Mas antes de começar a falar sobre caminhar em oração, eu queria lembrar com vocês histórias de pessoas que oraram, história de pessoas que fizeram outras coisas, pessoas que foram instrumento de Deus, pessoas que marcaram vidas e marcam até hoje, pessoas que estão na Bíblia, pessoas que foram um pouquinho de Deus espalhado no mundo, mas que tiveram uma coisa em comum: elas oraram. O tema, eles oraram. E eu queria que você desde já começasse a olhar e a entender isso como algo que é para você, que é para mim. E que você não fizesse como aquilo que eu falei um dia, já rebatesse. Mas que você pegasse a sua enxadinha aí e já fosse colocando para você aquilo que Deus tem para você nessa noite. Amém? A Bíblia nos fala e nos traz, eu vou trazer aqui 3 mulheres e 3 homens. Eu vou passar rapidinho, tá, gente? Eu vou citar versículos, vocês não precisam nem abrir, alguns eu vou pedir para vocês abrirem. E aí a gente caminha, ok? A primeira história é a história de Raquel. Raquel é uma mulher que sofria com a esterilidade, uma mulher que não conseguia ser mãe. Raquel é uma mulher que orou. Raquel é uma mulher que orou, mas orou de uma forma assim: dai-me filho, ou eu morrerei. Não foi de uma maneira simples, não foi com um comportamento insensível, mas foi com uma profundidade na alma e uma decisão de colocar diante de Deus aquilo que apertava ela e que era decisivo para a vida dela. Isso está em Gênesis 30, 22, e Deus se lembrou dela, e Deus olhou para ela, e ela foi mãe. Raquel, uma mulher que orou. A Bíblia também nos traz a história de Débora, lá em Juízes capítulo 4, você pode ler melhor, a Natália esses dias pregou sobre Débora, mas Débora foi uma profetisa que trouxe não só uma liderança naquele momento ali, mas trouxe o papel de alguém que não só, como profeta, ouvia Deus, mas também falava com Deus. Porque a Bíblia, desde Gênesis capítulo 20, fala que um profeta não só ouve Deus, mas fala com Deus. E Débora fazia isso. Débora orava. A Bíblia também nos traz a história de Esther, uma jovem judia, que se tornou rainha da Pérsia, num contexto de perseguição contra o seu povo. Ela orou, e ela orou também se colocando, se colocando à frente, tomando um lugar de possível morte, mas tomando o lugar de alguém que entendeu o poder da oração e o que poderia refletir para o seu povo naquele momento. Esther orou. Esther foi simplesmente uma mulher que orou. A Bíblia nos traz também a história de Abraão. Esse todo mundo conhece, né? Quem não conhece a história de Abraão? E Abraão, ele era um homem, ele era
um homem de oração, e era tão intensa a oração dele, que lá em Tiago, no Novo Testamento, a Bíblia fala que ele é citado como amigo de Deus. Ele era tão próximo em oração, sabe, tão íntimo, era tão comum orar para ele, que a Bíblia fala isso. Inclusive Deus classifica Abraão como alguém que intercedia pelas pessoas. Mas acima de tudo, Abraão orava, ele orou, e ele marcou gerações, ele marca as nossas vidas até hoje. O que fez e o que é em comum entre eles é a oração. A Bíblia também nos traz a história de Davi, o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, e que tem registrado na Bíblia várias orações dele. Você pode ir lá nos Salmos e ver Salmo 17, Salmo 86, tem várias orações de Davi, que ele escreve as orações. Inclusive você pode ler e fazer suas as orações de Davi. Não como repetição, mas trazendo para você aquilo. Davi orou e mudou a vida de pessoas. Davi orou e mudou a própria vida. Mesmo diante de ter feito, de ter caído, de ter sofrido consequências, ele orou e se entregou e foi restaurado. A Bíblia traz a história de Elias, que experimentou um tempo difícil no povo de Israel, onde o povo estava muito pouco espiritual, onde as pessoas eram pouco espiritual, mas ele não se deixou influenciar aonde ele estava, mas sim quis influenciar as pessoas. Era um homem de oração. Ele era tanto de oração, né, e ele não se importava em ser rejeitado, por isso às vezes a gente fica pensando, nossa, não vou orar, né, porque a pessoa vai que, nossa, está orando aqui. Ele não se importava com isso. Era rejeitado e não tem problema. Os que me cercam vão ouvir e vão perceber que ele era homem de oração. É outro que é citado no Novo Testamento, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17. A história de Elias está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36, 37. Você vai ver a intensidade desse homem que orava. A Bíblia também nos traz a história de Paulo, um homem que não só orava, mas que exortava o povo à oração, mas que pedia e que conduzia as pessoas e que falava o quanto que era importante orar. E aí eu gostaria que você abrisse comigo lá em Efésios, capítulo 6. Efésios 6, versículo 18, diz o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É desta forma. 1 Tessalonicenses 5, 17, você pode abrir também. Esse é curtinho, muitos sabem que Paulo disse: orai sem cessar. E a Bíblia nos traz também a história de Jesus, o maior exemplo de oração, o maior exemplo de vida de oração, o maior exemplo de alguém que não só orou, mas nos ensinou a orar, porque você aprende a orar. Ele dá um exemplo de oração para você, com a oração do Pai Nosso. Mas acima de tudo, ele mostrou com a vida dele. Abra comigo em Mateus capítulo 14, versículo 23. Jesus tinha uma vida de oração. A palavra diz o seguinte: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Uma vida em oração.
uma caminhada, uma jornada de oração. Hebreus capítulo 5, versículo 7 fala o seguinte de Jesus: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Hebreus diz como que ele caminhava em oração. Mesmo sendo Deus, ele se submetia ao Pai e caminhava em oração. Esses exemplos são de pessoas que oraram e que fizeram diferença. Só que uma coisa é a gente olhar para tudo isso e achar bonito. Uma coisa é a gente olhar e admirar, reconhecer. E admirar como se fosse um vitral. Quando a gente olha para um vitral, a gente admira, né? É bonito um vitral, colorido, né? Às vezes grande. Uma coisa é a gente admirar e ficar por aí. Outra coisa é a gente trazer para as nossas vidas. O que a Bíblia traz sobre oração é algo que tem a ver conosco, e não só com esses homens e com essas mulheres. O que pode fazer diferença na sua vida não é só entender isso, mas é trazer para você a oração. Mas não só no sentido de que, olha, orou e foi curado, nossa, ele orou isso e aquilo, mas um caminhar de oração. Não só naquele momento ruim que você vai orar sim, e nós vamos orar, mas amanhã, no dia comum, no dia que está tudo bem. A mensagem de hoje, mais do que falar sobre esses homens, a mensagem que eu queria deixar para vocês é sobre uma vida de serenidade. Viver em oração, caminhar em oração, é ter uma vida serena. Abra comigo, abra e fique. Não feche a sua Bíblia, fica aí. Filipenses capítulo 4. Abre e fica. Permaneça aí que a gente vai até o final. No versículo 6. A palavra diz o seguinte: não estejais por coisa alguma. Deixa eu ler na minha Bíblia aqui do papel, que eu estava no computador, vamos no papel. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Uma vida de serenidade. Eu queria primeiro trabalhar com vocês a primeira parte, o versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Isso é uma vida de oração. Isso é caminhar em oração. Hoje, o oposto de serenidade, um dos opostos de serenidade é a ansiedade. Quem aqui é ansioso? Até que eu não estou sozinho. Eu sou ansioso, não sou muito, mas eu sou. O que é ansiedade? Né? Tem várias classificações, eu não vou entrar aqui, não é minha área, né? É a área da Natália, é a área da psiquiatria também, a neurociência. Mas eu sei o que é ansiedade para mim. E talvez você saiba o que é ansiedade para você. Eu sei o que é ansiedade para mim. Eu sei quando eu estou ansioso por alguma coisa. Eu sei que quando eu estou ansioso, eu perco o foco. Eu tenho dificuldade em focar em algo. Sabe? Tenho dificuldade de, estou fazendo uma coisa e como eu estou ansioso por outra coisa, acabo não fazendo e focando naquilo que eu estou fazendo. Aí eu percebo que eu estou ansioso por alguma coisa. Outra
percepção minha sobre mim é quando eu começo a falar muito sobre uma coisa, sabe? Encontro uma pessoa, eu falo daquilo. Ou eu ligo para alguém para falar sobre aquilo. Porque aquilo me deixou muito ansioso, eu preciso falar sobre aquilo. Aí eu falo para outra, sabe? E tem que ser na hora. Se eu ligo, a pessoa fala assim, viu? Então, liga mais tarde, vamos conversar amanhã. Aquilo me mata. Aí eu percebo, eu estou ansioso, não está legal. E por aí vai, sabe? Quando para mim também, às vezes estou fazendo várias coisas e não faço nada. Eu vou fazer uma coisa, mandar uma mensagem para alguém, pego o celular, entro no celular, aí de repente estou fazendo uma outra coisa no celular, aí daquela outra coisa eu vou fazer uma outra coisa, e de repente eu esqueci o que eu ia fazer. E eu estou há meia hora sem fazer aquilo que eu peguei o celular para fazer. Isso não é normal. Isso não é normal. Talvez você também já tenha feito isso. Mas eu me perdi numa ansiedade. Só que a ansiedade, ela pode ser extrema. Ela pode vir a ser uma doença. Ela pode refletir em outras coisas. Ela pode dominar a sua vida, ela pode refletir em sensações físicas. Em que a gente precisa tratar. Tratar com um psiquiatra, com um psicólogo, com medicação. Mas eu também não vou entrar nessa área. E eu não vou entrar nisso. E eu sou a favor de tratamento, tá, gente? Mas eu vou entrar naquela ansiedade, naquele início, naquilo que todo mundo tem. Uns mais e outros menos. Mas aquilo que pode ir tomando conta da sua vida, a ponto de você começar a perder a serenidade. Mas aquilo que vai tomando conta da sua vida, ao ponto de você começar a não perceber mais, inclusive Deus na sua vida. Porque a mente vai estar tão bagunçada, sabe? Aquilo vai te consumindo por dentro, sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer? Que você começa a não perceber, mas você está indo por um caminho. E aí aquela ansiedade que era pequena, pode virar algo grande, e pode virar um transtorno. 10% dos brasileiros hoje são ansiosos, têm diagnosticado a ansiedade, 10%. 20 milhões de pessoas, é bastante. Fora os que não são diagnosticados. Será que é isso que Deus tem para o nosso ano? Ou será que Deus tem paz, que excede todo o entendimento? Eu queria deixar para vocês algo prático, que a gente pode fazer amanhã, já, e que a gente pode deixar com que Deus trabalhe em nós a nossa ansiedade. Eu queria deixar para vocês sugestões de como a gente pode cultivar o hábito da oração. Eu sei que a gente vai ter momento ruim, eu sei que a gente vai passar por crises, e aquilo vai gerar em nós algo muito agudo, inclusive ansiedade, é normal, até Jesus passou por isso. Jesus antes da cruz, teve um momento de angústia. Nós também podemos ter. O que a gente não pode fazer é andar num estado de ansiedade. É estar num estado de ansiedade todos os dias e o ano inteiro da nossa vida. Porque isso pode atrapalhar o que Deus tem feito ou pode fazer. E o manifestar dele em nós. Amém? Então essas sugestões é para você, se possível, anotar aí. Anota. E amanhã se lembre disso. Para que você consiga cultivar o hábito da oração. A primeira coisa que tem a ver com isso é que você precisa decidir orar. Decidir ter o hábito da oração. Decidir caminhar em oração. Todos os dias. É uma decisão. Assim como um dia você decidiu se casar, assim como um dia você decidiu comprar alguma coisa, quando você decide algo, o que você faz com a sua vida? Você conduz ela para aquilo. É ou não é?
você decide comprar algo, você se prepara para comprar. Vou comprar uma casa. Você junta dinheiro, você faz uma economia, você faz um financiamento, um consórcio, você faz algo e você decide, e aquilo te envolve. A primeira coisa é decidir. Você tem que tomar a decisão. Você decide fazer um curso, você decidiu pelo curso. Você vai ter que ter tempo para o curso, você vai ter que separar os seus dias para estudar, e por aí vai. A mesma coisa para a oração. Agora, se você não decidir por isso, a primeira coisa é decidir. E as suas decisões, olha isso, as suas decisões mostram quais são as suas prioridades. Uma vez, a gente teve, acho que foi na gravidez do Davi, a Natália ficou grávida depois que ele nasceu. Mais uma vez a gente decidiu que ela ia diminuir o trabalho dela, e por um momento eu ia diminuir o meu trabalho, e a gente financeiramente a gente ia ficar com menos recursos financeiros. A gente abriu mão de algo. A gente escolheu e a gente decidiu abrir mão de coisas que a gente poderia ter. De facilidades, bens materiais, viagens e etc. Porque a gente entendeu que naquele momento eles precisavam mais da gente, presente. Então uma decisão, ela mostra quais são as prioridades daquela pessoa. Para a gente aquilo era uma prioridade, para alguns não. Mas se você olhar para a decisão, ela vai mostrar. Então decidir orar tem a ver com a prioridade, com algo que você vai priorizar na sua vida. É claro, não precisa ser 1 hora, 4 horas. Decida por 15 minutos. Só que o segundo item aqui é planejamento. Então, decisão, planejamento. Para você orar, você precisa planejar. Se você não planejar, você não vai conseguir orar. Se você não separar algo, se você não incluir na sua agenda aqueles 15 minutos que seja de oração, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não tem como acontecer. A sua vida vai tomar conta de você. Entendeu? Tem dia que eu vou trabalhar em Santa Bárbara, tem dia que eu vou trabalhar em Americana. Santa Bárbara, eu moro em Americana, eu moro mais próximo. Então, quando eu vou trabalhar em Santa Bárbara, eu acordo mais cedo, 10 minutos mais cedo, porque tem o deslocamento, 10 minutos a mais. Então, eu ponho o celular para despertar 10 minutos antes. Eu faço um planejamento para aquilo que vai acontecer. Se você não planejar, eu vou orar 15 minutos, então eu vou sair na hora do almoço, eu vou ficar no trabalho 15 minutos a mais, orando. Ou eu vou sair e vou voltar, enfim, depois. Você tem que planejar. Aí você olha para mim, não dá, você não sabe como que é a minha vida. Eu sei como é a sua vida, porque eu tenho a minha vida também. Agora, a sua vida é sua? Ainda é sua? Ou algo tomou conta da sua vida? Não deixe que algo tome conta da sua vida. Deixe que você faça as escolhas. Deixe que você faça o seu planejamento. E para orar a gente tem que planejar. Não perca o controle da sua vida. Perseverar. Terceiro, perseverar. Tenha paciência. Não ache que você vai orar amanhã, vai separar 15 minutos e você vai orar 1 hora. Vai até, nossa, separei 15, mas estou há 1 hora orando. Nossa, tá. Pode ser que não vá ser assim. Pode ser que você comece a orar amanhã e você ore bastante. Mas ora bastante, aí chega no final, você fala o amém, olha no relógio, deu 4 minutos. Entendeu? Está tudo bem. Está tudo bem. Continue. Tenha paciência com você. Tenha paciência com um hábito que é novo muitas vezes, mas que faz diferença, mas que pode refletir. Não só como um ato religioso, gente, esqueça isso. Eu sei que tem um vitral ali, né? Mas não é um ato religioso. Mas é um momento que você separa para Deus.
é o momento que você separa para falar com Ele. Não se... eu estou no quarto já, né? Vou me perder. Se eu perder também não tem problema. Vocês vão anotando aí, guardando. Não se importe com obstáculos. Não tem problema. Começou a orar. Entrou alguém lá. Não tem problema, gente. Ora pela pessoa que entrou. Mas continua. Eu estava orando, meu filho entrou lá, tá, ora por ele, uma menina, uma bênção. Que Deus abençoe e guarde. Sabe? Que ele venha entender que a oração é algo que tem a ver com a vida. Que ele venha ver você orando. Que ele venha aprender através de ver você orando. Estava falando ontem com os pais dos adolescentes. Leiam a Bíblia. Não leiam só com o seu filho. Leia você também, para que o seu filho veja você orando, para que ele aprenda através do, olha, estou vendo meu pai, ele está lendo, por que será que ele lê? Acho que é porque é importante, né? Acho que faz diferença na vida dele. Então ele vai crescer com isso, com esse conceito, com essa prioridade. Então não se importe com o obstáculo, traz o obstáculo para a oração, mas continue. Não ache que vai ser perfeito, não queira perfeição para esse momento. Sabe, momento ali simples. Não se importe com o lugar que você está orando. Se importe com o Deus que você está orando. Quinto, quando Deus falar ou fazer, aproveite do momento. Às vezes você vai estar orando por algo, e no meio da oração, Deus vai falar algo com você. Deus vai tratar você. Aproveita disso. Deixe Deus tratar. Deixe Deus falar. Teve um dia que eu cheguei na igreja, eu estava orando ali, eu até já falei isso, acho. Eu estava orando e falando, pedindo algo para Deus, para que Deus, nem lembro o que eu estava pedindo. Mas quando eu estava falando, Deus falou assim comigo, antes de você pedir, você vai lá e peça perdão para sua filha. Porque o que eu mais quero fazer é isso na sua vida. Aí eu parei, fui lá pedir perdão para ela, tinha sido ríspido com ela, mas eu acredito que eu tinha sido ríspido de uma forma que tinha machucado ela, porque aí eu pedi perdão para ela, ela chorou. Deus tratou ela e tratou muito mais eu. Né? Mas às vezes você vai estar orando e Deus não vai te responder muitas vezes. E você vai falar, nossa, mas Deus não está respondendo, e aí você vai estar orando, só que às vezes Deus está tratando você, que às vezes está pedindo algo que tem a ver com outra coisa na sua vida. Então esteja sensível. Se você continuar orando, continuar separando algo para Deus, um tempo para Deus, você pode entender o que Ele quer, e o que Ele quer fazer na sua vida. Presta atenção nos sentimentos e nos pensamentos que Deus vai trazer em você enquanto você ora. Orar, gente, orar é prestar atenção em Deus. Quando você separa um tempo para orar, você presta atenção em Deus. E você fica sensível ao que Ele fala com você. Orar não é um momento de você ficar pedindo as coisas só, pode pedir também. Mas orar é um momento que você olha para Ele, você vê o que Ele fez na sua vida, Ele te relembra do que Ele já fez, do que Ele vai fazer, ou do que Ele precisa tratar. Mas esteja sensível. É claro que primeiro você tem que estar orando, né? Primeiro você tem que separar, tem que decidir, tem que planejar. Mas esteja sensível. Esteja por inteiro naquilo. Acho que eu estou no sexto, né? Esteja por inteiro, sem pressa. Não tenha pressa. Não fica pensando no que você vai fazer depois. Sabe? Não começa, você parou 15 minutos sem orar, aí você começa a orar, você fica pensando, nossa, o que fazer depois? Se pagar a conta, nossa, isso, aquilo. Acho que o horário não foi legal, põe outro horário para você. Ou desliga. Desliga, esteja inteiro ali. Depois você pensa no que vai acontecer. Depois você decide.
Coloca a decisão para que Deus te ajude. Coloque aquilo que vai acontecer para que Deus venha te guardar, te livrar. Mas esteja por inteiro. E não corra com a oração. Começa a falar um monte de coisa. Só para terminar. Pronto, já falei tudo. Acho que não sobrou mais nada. Então, deu 2 minutos, mas está tudo bem. Pelo menos eu falei tudo. Não é assim. Não é por aí. Deus está olhando para o nosso coração. Você pode não falar nada. Você pode separar 15 minutos. Ou mais, tá, gente? Falei 15. Mas pode ser 20. Pode ser 1 hora. Mas você pode separar um tempo em que você vai ficar quieto. Você vai ler um versículo. Aí Deus vai falar com você e falar, e você não vai falar nada. E tudo bem. Mas esteja por inteiro naquilo que você está fazendo. Esteja por inteiro diante de um Deus que é vivo. Deus é vivo. Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe o que você está pensando agora. E o que eu estou pensando também. E o que me trouxe aqui, Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Vamos viver isso de verdade com Ele. Vamos fazer isso refletir nas nossas vidas. Faça momentos maiores. Separe momentos maiores, não precisa ser todo dia. Mas separa no sábado, no domingo. Sabe, o momento de você se desligar de tudo. Pega o celular, separa o celular. Entendeu? Separa ele. Se desliga do celular. Nossa, mas eu não posso fazer isso. Você deve fazer isso. Deve, deixa longe. Aí separa aquela 1 hora para você ler a palavra, para você orar, para você se aprofundar no que Deus tem para você. 1 hora por semana, de uma profundidade maior, de um Shabá, sabe, de um jejum de tudo, do mundo, em que você vai focar em Deus, vai focar na presença dEle. A gente fez isso esses dias de manhã, aqui às 8 da manhã nos domingos. Quem esteve aqui? Não foi maravilhoso? Foi maravilhoso. Separar um tempo, se desligar de tudo que nos envolve. Isso é prioridade, gente. Isso é separar algo para Deus. Escreva as suas orações. Sabe? É algo que a gente pode fazer. Davi fazia isso. Davi fez isso. Escreva as suas orações. Sabe? Ah, mas não tem esse hábito. Ah, tudo bem. Quer digitar, digita. Né? Eu gosto de escrever. Eu não consigo, eu sou retrógrado. O caderninho está aqui. E eu não escrevo as minhas orações. A Natália, minha esposa, a pastora Natália, escreve. Ela escreve bastante, tem cadernos e cadernos. Mas eu escrevo o que Deus fala comigo, o que Deus me ensina. Em todos os momentos. Minha letra é bem feia, então eu fico tranquilo, porque se alguém pegar não vai entender o que está escrito aqui. Né? Mas eu entendo. E Deus também entende o meu coração. Mas escreva. Sabe por que você pode escrever? Porque quando a gente para escrever, a gente elabora. Quando você para escrever algo, você elabora. Você fala o que está dentro do seu coração. Oração é você rasgar, se rasgar diante de Deus. Quando você para escrever, você fala, ai Deus, sabe, eu sinto falta disso, eu estou angustiado por isso, você começa a escrever. E esse exercício de escrever vai fazer você elaborar algo que você nem imagina, vai mexer com você. A oração já faz isso. A oração, o falar, já faz com que você venha elaborar. Se você faz isso de maneira profunda, verdadeira, separa um tempo para isso, de maneira por inteiro. O falar já é isso. Qual que é a ferramenta dos psicólogos? O que eles usam? Falar. Estou falando o que minha esposa faz. Ela ouve. Essa é a ferramenta deles. O falar. Quando as pessoas falam, elas colocam para fora. Antes de falar, para um psicólogo, ela elabora antes de falar. Ela deixa Deus trabalhar ali, ou os pensamentos, sentimentos, mas algo mexe ali dentro.
Então você pode escrever. Essa semana mesmo, eu fiz algo, foi aniversário, estou falando da Natália toda hora, né? Eu falo bastante, porque ela é uma bênção na minha vida. Foi aniversário dela, essa semana, e eu pedi algo para algumas pessoas, parentes, pessoas muito próximas, pessoas que conviveram com ela desde a infância, ou já há alguns anos, né? Eu pedi que eles escrevessem algo para ela, algo que tivesse a ver com ela. E mandei uma mensagem para cada um, pedindo, fui meio, acho que talvez, alguns me acharam chato, né? Mas eu pedi, escreva algo que tenha a ver com ela, escreva algo que tenha a ver com você também, mas que fale para ela. E aí eles escreveram, e aí o pai dela escreveu, um livro de 4 folhas, frente e verso, profundo demais. Por quê? Ele não é uma pessoa que fala, não é uma pessoa de falar, como muitos são, inclusive eu, não sou de falar muito, sou mais quieto, mas ele é extremo, não fala. Então quando eu pedi para escrever, o que ele fez? Ele sentou, e ele elaborou algo, ele arrancou de dentro dele. Se eu viesse aqui e lesse, todo mundo ia chorar. Foi linda. Amigas fizeram também, os filhos, a avó dela, com 96 anos, escreveu algo que tem a ver com ela, e eu dei de presente para ela. É que ela ouve as pessoas, eu falei, você vai ouvir as pessoas, mas falando de você, e não delas mesmas. Mas isso mexe com a gente, mexeu com ele, ele ficou mexido, sabe? Outras pessoas também, eu não perguntei para todas, mas para ele eu tive a oportunidade de perguntar. E aí o que você achou? Ele falou, nossa, mexeu comigo aquilo, hein? Sabe? Mexeu com ela, porque ela sabe coisas que ela não sabia, sabe? Deus quer saber de você coisas que Ele não sabe, mas Ele quer dizer, Ele sabe, mas Ele quer saber da sua boca. E por quê? Porque Ele não sabe, como eu falei? Não, porque quando você falar para Ele, Ele vai te curar. Quando você declarar isso, Ele vai curar o seu viver, para onde você passar. Escreva. Não faz aquilo, sabe, aquela oração assim, ai Senhor, Tu sabes de tudo, né? Isso é preguiça, gente. Isso é preguiça. Fala o que está aí dentro. Ele quer te ouvir, Ele quer te conhecer, Ele quer saber o quanto que Ele é importante para a sua vida, o quanto que Ele é uma prioridade para você, o quanto que você tem Deus como um Pai, que você confia. Eu confio em Deus. Confia? O quanto você se abre para Ele? O quanto que você divide o que está aí dentro, que ninguém sabe, com Ele? Sem preguiça. Amém? Por último, produza um ambiente. Tem outras sugestões para ajudar a gente a trazer um hábito de oração, mas produza um ambiente, sabe? Usa a tecnologia. Usa isso aqui, que pode muitas vezes te tirar do foco, mas usa isso aqui, prepara uma playlist com algumas músicas, sabe? Separa um horário que seja mais favorável para você orar, coloca uma música lá, um ambiente legal, entendeu? E viva isso todos os dias. E viva e traga isso, e veja isso refletindo na sua vida. Faça isso e perceba como que vai refletir no seu viver. Porque no versículo 8, como vai refletir? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós vamos nos tornar pessoas que irão prestar mais atenção em Deus, como eu falei. Isso vai nos mudando e vai nos passando por um estado de paz. Essa paz que excede todo entendimento. Independente do que você for viver,
Independente de onde você estiver, você vai refletir algo diferente. Você vai representar algo diferente. Porque você tem uma conexão diferente com o Pai. Porque todos os dias você se alimenta dele. Porque todos os dias você se alimenta da paz dele. Doenças serão medicadas, normal, tudo bem. Só que a gente vai passar a viver com um hábito diferente. E não vamos andar num estado de ansiedade, mas vamos andar num estado de paz, de serenidade. Queridos irmãos, mais um culto ao nosso Deus, mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Mas eu quero te convidar para o próximo domingo você estar presencialmente conosco na Nova Estação Church. Temos aprendido que o lugar de Deus operar milagres de uma maneira mais propícia é quando nós estamos reunidos em adoração ao Senhor. A experiência da palavra online, do culto online é maravilhosa, mas nada se compara com estar juntos, comungando com os irmãos, das experiências de um com o outro, e todos juntos, com os ouvidos abertos, com os corações abertos, experimentando o Senhor no culto presencial. Então eu convido que você, no próximo domingo, às 18h30, esteja conosco na Nova Estação Church para juntos glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém?